Fala pessoal, meu nome é Márcio e eu sou especialista em reparo de placas de notebook e desktop. Eu estou fazendo uma série de vídeos didáticos para ajudar quem está começando agora nessa área, tá? E antes de eu falar sobre alguns passos de análise que a gente tem que ter, talvez sejam os primeiros, talvez não, os primeiros passos que eu vou comentar aqui, eu queria falar um pouquinho sobre por que eu estou fazendo esse conteúdo, quais são os meus objetivos, que é importante e eu acho que isso vai ajudar outras pessoas a refletirem, tá? Por exemplo, aqui na minha cidade eu conheço somente eu e mais uma pessoa, quer dizer, conheceu eu obviamente, né? Mas é mais uma pessoa que trabalha com reparo de placa, tá? Eu sou da região metropolitana de São Paulo, aqui da cidade de São Bernardo. Embora eu more próximo a Santa Efigênia, que é o polo, né, onde tem bastante profissionais, aqui mesmo não tem, tá? E assim, alguém poderia pensar de uma forma, na minha opinião, equivocada. Se você e mais um faz isso, então vocês acumulam todo o serviço para vocês, né? Existem várias pessoas que precisam desse serviço. Eu trabalho especificamente com outras assistências, né? Eu não trabalho com o público final. Mas, o que acontece? Se eu reter esse conhecimento, o que vai acontecer? A profissão vai cada vez mais diminuindo, até que ela vai sumir. Até porque, gente, assim, a gente tem que considerar que a tecnologia ela vai, de alguma forma, transformar demais as profissões que trabalham com hardware, né? Aliás, transforma o tempo todo. Não vai acabar porque vai faltar equipamento para você trabalhar com eletrônica. Mas você vai precisar aprimorar muito. Agora, como aprimorar se a profissão não se expandiu? Não tem mais, não há pessoas que fazem, então não há interesse, não há movimento de mercado para que outras empresas produzam novas tecnologias de insumo, para que outras empresas estudem tecnologias, estudem técnicas de desenvolvimento para quem trabalha na área, tá? Então assim, se você não passar esse conhecimento, não expandir, o grande prejudicado é quem está segurando, porque não vai ter mercado para te auxiliar, certo? Não vai ter. Hoje a gente trabalha com insumos de alta tecnologia, fluxo de solda extremamente bons, tecnologias de reparo de trilha que está chegando legal aí, ferramentas legais, mas olha, isso pode ser mais expandido, isso pode melhorar muito mais, desde que tenha demanda, desde que tenham pessoas que queiram fazer esse trabalho, tá? Então esse é o motivo que eu tenho em mim para fazer vídeos, para entregar conteúdo didáticos para quem quer aprender a ser reparador de placas. E além disso, gente, eu paguei cursos. E não foram, mas de longe não foram tão bons quanto o conhecimento que eu consegui assistindo vídeos no YouTube de graça de pessoas, por exemplo, como o Rodrigo Lacerda, da Disque Recuperar. Né? Eu sempre comento, para mim assim, sou muito grato, primeiro a Deus e depois a um cara que me ajudou muito. Nunca tive contato com ele de frente, conversei algumas vezes no WhatsApp, mas cara, tudo que eu aprendi no canal dele me ajudou a ser o que eu sou hoje, entendeu? E outra coisa, tá, gente? É importante, eu acho importante, passar as minhas experiências, inclusive as frustrantes, porque eu queimei placa de cliente, eu errei bastante, né? Eu estraguei componente, queimei PCH, eu fiz tudo isso, passei por tudo isso, tá? Tudo na tentativa de melhorar. Hoje eu posso aconselhar você, por exemplo, só pegar a placa de terceiros, que eu comecei fazendo isso, depois eu saí um pouquinho dessa linha, quando você tiver craque. Quando você realmente entender, basicamente, pelo menos, vamos dizer assim, tá? Melhor dizendo, pelo menos você saber o que fazer para não estragar o que já está ruim, certo? Isso que é importante, tá? E é esses conhecimentos que eu vou passar de início nesses vídeos, tá? Então, ó, eu tô com essa placa aqui, ela é minha placa, tá? Ela tem um curto, ela tá parada aqui porque eu não quis mexer, foi um cliente que deixou pra mim.
Eu arrumei a placa dele, ele tinha duas, uma era reserva, ele achou inclusive que essa placa estava funcionando e deixou aqui para mim, tá? Essa placa aqui foi retirada de um equipamento, obviamente, tá? E a gente vai entender o antes da placa estar aqui na minha bancada, quando ela estava no equipamento. Vamos fazer uma suposição de que o cliente me entregou o equipamento e a placa não está funcionando, tá? Bom, a primeira coisa a fazer é o seguinte: você precisa ter um histórico do que aconteceu, tá? É importante, gente, não deixe de perguntar para o cliente tudo que é possível, tá? Porque muitas vezes você vai perder tempo, você vai não só perder tempo até achar o problema, mas perder tempo com um problema que não tem solução, né? Por exemplo, se queimar PCH ou se caiu água na placa, já aconteceu aqui comigo, de você arrumar um componente, quando você coloca ele, queima outro. Por quê? Porque ele está numa linha onde a água está passando, onde a água passou, e ele vai queimando um ou outro. Então você arruma um, esse daqui vai passar atenção para o outro vai queimar. Tá? Então assim, tem coisas que não dá para resolver e nós vamos ganhar muito tempo se a gente tiver o histórico, tá? Então quando tem descarga por raio ou de rede elétrica, isso pode gerar diversos problemas na placa, você vai ficar arrumando, e vai ser extremamente frustrante. Você vai chegar para o cliente e falar assim: eu gastei 20 componentes aqui, você vai ter que pagar todos os componentes, mas não funcionou. E aí? Então o histórico é muito importante, tá? Pegou o equipamento? Uma coisa que acontece muito, tá, gente? O cliente chega para você e fala assim: olha, não tá ligando. E na verdade o equipamento tá ligando, tá passando tensão, porém não dá vídeo, tá? Quando for o caso, obviamente, você vai tirar a memória, colocar a memória de teste, verificar se não é memória. Se o processador for soqueteado, que não é esse caso, se der para tirar antes de tirar o processador antes de tirar do equipamento, você tira, troca, coloca um processador de teste para ver se funciona, certo? Tudo isso feito, nada aconteceu, continuou não dando vídeo. Antes disso, tá, gente? Depois eu volto a essa parte. Primeira coisa a fazer é dar o start na placa, né? Só que você não sabe qual é a condição da placa. Então o que você vai fazer? É muito importante você ter uma fonte de bancada na sua bancada, tá? Fonte que tem que ter pelo menos 5 A e 30 volts, porque a placa ela vai usar mais de 3 amperes, tá? E ela vai usar 19 volts, e às vezes placas que usam 20, até algumas outras muito específicas que podem usar até mais, tá? Ou menos. Mas é importante ter uma fonte de 30 ampere no mínimo, ou 30 volts e 5 ampere, tá? Você vai colocar na fonte e você vai colocar no mínimo de voltagem e no mínimo de corrente, tá? 1 volt e 1 ampere. Ligou, conectou na placa ou no equipamento, que vai estar lá ainda. Liga a fonte e vai aumentando a voltagem devagar. E você vai perceber, se você for aumentando a voltagem e começar a ter corrente, você vai ter que perceber se, ainda que você mexa no botão aumentando, a voltagem vai diminuindo e a corrente vai aumentando, você tem um curto de primária. Já é determinado que você tem um curto de primária, certo? Ou seja, quando você tem um consumo de corrente e você tem uma corrente de uma quantidade de ampere, né, de uma corrente, e você tem voltagem diminuindo, você tem um curto, tá? Mas não, deu tudo certo, você continuou aumentando a voltagem, foi até 19 volts, não aconteceu nada, você aumenta a amperagem, liga a placa não dá vídeo. Aí a gente volta para onde a gente estava, tá? Ocorrendo isso, existem outros testes antes de tirar a placa do equipamento. Desliga a fonte, desconecta a bateria, vai no botão de liga e desliga e aperta por mais ou menos 1 minuto. Você vai zerar todos os capacitores da placa, certo? Em outro vídeo eu vou explicar qual é a função de cada componente. O capacitor ele guarda a tensão, então você vai zerar tudo e isso vai resetar a BIOS. E em muitos, mas muitos casos, isso vai resolver o seu problema. Você vai ligar de novo, ele vai dar vídeo, tá? Mas você fez isso, você vai cobrar? Vou cobrar. Eu trouxe o equipamento até aqui, eu
doei meu tempo, né? Quer dizer, doei não, dediquei o meu tempo para fazer os testes. Então não vou cobrar por reparo de placa, mas vou cobrar um valor pelo meu trabalho feito, tá? Então é importante, você vai resolver problemas assim e vai te ajudar também a iniciar, dar o alavanque da sua carreira, tá? Isso não aconteceu? Vamos desistir da BIOS? Não, a gente vai tirar se tiver acesso por baixo do equipamento. A pilha CMOS, sem ter que tirar a placa do carcaça, você vai colocar aqui, vai fazer um jumper no positivo e no negativo, segurar por 1 minuto, vai tirar a pilha, né? Segurar por 1 minuto, tira, e aí você resetou a BIOS por aqui, tá? Novamente, você vai tentar de novo e também pode ter resolvido o caso, tá? Fez isso, não aconteceu nada, aí a gente vai para um outro teste, a gente vai pegar o multímetro e fazer os testes de continuidade. O que seria os testes de continuidade? É ver as resistências de cada circuito, tá? Ah, mas eu tenho que ver cada componente? Não. A gente tem um componente chamado indutor ou bobina, a gente chama de bobina, que ele é a ponta de cada circuito, a ponta final de cada circuito. Portanto, é nele que a gente vai medir a resistência, tá? Então a gente vai vir aqui, ó, vai colocar na escala de continuidade, deixa eu só colocar aqui, na escala de continuidade, certo? A gente vai verificar se os componentes estão em curto. Se tiver zerado, ele está em curto. Quer dizer, não o componente, mas o circuito, certo? Então, ó, aqui, deixa eu ver aqui, normal, tá vendo? Não tá dando, ó, deu normal, não apitou, não foi zerado. Deixa eu baixar para me ver também, que eu não consigo ver aqui, ó. Ó, aqui também, ó, normal. Aqui, normal, certo? Aqui. Opa. Aqui me deu um bem baixo, mas acho que aqui é mais... aqui tá normal, tá? Ele, olha lá. Tem um detalhe que eu vou explicar já agora, vou explicar isso agora, tá? Bobinas que estão perto de chips como processador, PCH e às vezes também a memória, elas vão dar resistência baixa, mas não zerada. Olha lá, ó, 7, olha lá, 15, aqui. 1, essa está em curto, tá? Não é para dar 1, porque 1 aqui acho que é a mesma coisa que 0, ó, tá? Então essa aqui pode estar em curto. Essa aqui também provavelmente deve estar em curto. Tô dando 7, pode ser uma fuga de corrente, mas isso a gente vai falar depois, tá? Enfim, deu curto, quer dizer, zerou, não está próximo a chips como processador, PCH, memória ou dedicado, então eu tenho um curto, tá? Mas não tem só esse tipo, não tem só esse modelo de bobina aqui, ó, tá? Tem outros como essa aqui, ó. Como identificar? A gente vai pegar o microscópio para mostrar para vocês como é que a gente identifica isso, certo? Deixa eu colocar aqui o microscópio. Vou colocar aqui, ó, tá? Isso também vou ter que fazer em outro vídeo para explicar para vocês que cada componente ela tem uma letra ou para ser identificada, tá? As bobinas, deixa eu pegar aqui, cadê? Aqui, onde está meu dedo? Aqui, ó. As bobinas como essa aqui, ó, que não é exatamente daquele modelo, todas as bobinas, independente do modelo, ela tem o L, ó, PL. Esse L aqui significa que ela é uma bobina. Então a gente vai verificar essa bobina também. Olha lá, ó. Aí, verificando essa bobina aqui, ó, vou mostrar. Deixa eu tirar daqui. Verificando essa bobina, a gente vai ver que não tem curto nesse circuito. Olha lá. Tá vendo? Não tá dando nem... Olha lá, tá vendo? Não tem curto. E tem várias outras como essa. Aqui desse lado também tem, tá? Então nós temos outras bobinas como essa aqui, ó, que está em curto. Essa bobina eu já sabia que estava em curto, tá? Essa outra aqui que também está em curto. Bom, detectou curto, a gente vai para o board view, certo? Só abrir o board view aqui. A gente vai para o board view, vai colocar a placa na mesma posição do board view, tá? Que é o caso aqui. E eu sei que essa bobina ela está próximo ao conector de entrada, né, do DC Jack, que é esse aqui, tá? Então eu imagino que é a PL1, eu vou lá verificar, PL1, eu clico aqui e vejo que está normal. Essa outra PL aqui, ó, PL4, olha lá, ó,
ela tem a tensão dela, na verdade, é um sinal, tá? Ela vai para algum lugar e a gente vai ter que descobrir para onde ela vai para saber qual é o circuito que ela está representando e aonde está o curto, tá? Aqui tá difícil de ver, deixa eu acender a luzinha, ver se eu consigo ver melhor aqui. Mas como não é o objetivo de eu mostrar isso agora, de eu não fazer essa análise agora, eu não vou nem procurar onde é que tá essa bobina, onde é que está o circuito dessa bobina aqui, tá? Mas basicamente é isso. Inicialmente são esses os testes, só tirar daqui. Inicialmente são esses os testes que a gente tem que fazer na placa para tentar entender onde é que está o problema, tá? Feito tudo isso, gente, a gente já tem, vamos colocar mais ou menos 45% da análise feita. Não é a parte mais difícil. Não é a parte mais difícil. A parte mais difícil é você fazer a leitura do esquema elétrico, entender como é que funcionam as fontes chaveadas, enfim. Mas a gente já tem um bom parâmetro para entender que tem um problema na placa. E esse problema é curto, tá? Então, esses testes já vai me dar um caminho de análise. Eu já sei qual é o circuito que eu tenho que correr atrás, que eu tenho que ler no esquema elétrico. Beleza, gente? Espero que eu tenha ajudado. Isso aqui é fácil de fazer, tá? Não, como eu disse, é 45% do trabalho feito. É isso. Porém, não é o mais fácil, não é o mais difícil, tá? O mais difícil fica nos outros 55%, que é a leitura dos esquemas, a leitura de como funciona o circuito. Valeu? Espero ter ajudado. Um abração.